Tem pesquisa novinha, chega a manteiga derrete, esquentando os batuques para 2026. Pesquisa da Genial Quest, que mostrou a intenção de voto para a presidência da República em 2026. São 4 cenários, a gente vai detalhar para vocês neste instante. No primeiro cenário, Eduardo Bolsonaro do PL está fora da disputa. Nesse caso, Lula aparece com 30% das intenções de voto, seguido pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que aparece com 13%. Depois, o cantor Gustavo Lima, ainda sem partido, com 12%. Na tela seguinte, Pablo Marçal, do PRTB, aparece com 11%. Ciro Gomes, do PDT, 9%. Romeu Zema, do Novo, tem 3%. Ronaldo Caiado, do União Brasil, também tem 3%. Indecisos somam 5%. Votos brancos e nulos, 14%. Vamos ao segundo cenário, sem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Os números em tela, com Lula na frente, com 28%, Gustavo Lima e Pablo Marçal com 12% cada, Eduardo Bolsonaro com 11%, Ciro Gomes tem 10%, Romeu Zema, 5% e Ronaldo Caiado, 3%. Indecisos somam 5%, brancos e nulos, 14%. Agora a gente vai para o cenário 3, onde Tarcísio de Freitas e Eduardo Bolsonaro não participam da disputa presidencial. Lula aparece com 32%, Pablo Marçal, 14%, Gustavo Lima, 13%, Ciro Gomes, 12%, Romeu Zema, 5%, Ronaldo Caiado, 4% nessa segunda tela que vocês veem agora. Indecisos, 4%, brancos e nulos, 16%. Por fim, o quarto cenário. Estão fora da disputa Tarcísio de Freitas, Eduardo Bolsonaro e Pablo Marçal. Lula teria 33% das intenções de voto, Gustavo Lima, 18%, Ciro Gomes, 13%, Romeu Zema, 8%, Ronaldo Caiado, 4%, indecisos somam 5% e brancos e nulos, 19%. A Genial Quest também fez projeções para o segundo turno e esse é o mais interessante para ver a competitividade desses candidatos. Vamos dar uma espiadinha rapidamente? No primeiro, a disputa entre Lula e Gustavo Lima. Lula fica com 41% das intenções de voto e Gustavo Lima com 35%. Indecisos somam 3%, brancos e nulos 21%. Isso mostra que Gustavo Lima contra Lula, nesse segundo turno, é o candidato da direita mais competitivo. No cenário 2, Lula aparece com 44% contra Eduardo Bolsonaro com 34%. Indecisos 3%, brancos e nulos 19%. No cenário 3, é uma disputa de segundo turno entre Lula e Pablo Marçal. A porcentagem de diferença de votos é a mesma na disputa com Eduardo Bolsonaro. Lula, 44%, Pablo Marçal, 34%, indecisos, 3% e brancos e nulos, 19%. E aí no quarto cenário, Lula com Tarcísio de Freitas. Lula aparece com 43%, 34% Tarcísio de Freitas. Indecisos, 4%, brancos e nulos, 19%. E aí, por fim, no quinto cenário, ainda tem o sexto, Lula com Romeu Zema. 45% Lula, 28% o Romeu Zema. Indecisos, 4%, brancos e nulos, 23%. E aí, ufa, o último cenário, Lula contra Ronaldo Caiado. Lula aparece com 45%, Ronaldo Caiado com 26%, indecisos 4%, brancos e nulos 25%. Tem um outro recorte, Uribe, ainda para a gente mostrar em tela, para a nossa audiência. A Genial Quest traz o índice que indica o quanto os eleitores conhecem os candidatos, votariam neles ou não votariam. A gente tem a porcentagem de rejeição, que está em vermelho, na tabela aí na sua tela. 49%, vejam, dos entrevistados conhecem o presidente Lula, mas não votariam nele. Aí tem 53% daqueles que conhecem e não votariam em Eduardo Bolsonaro. Gustavo Lima tem 50% de rejeição, 49% não votaria em Michele Bolsonaro. Ciro Gomes tem 52% de rejeição e Pablo Marçal 42%. 56% dos entrevistados conhecem o ministro Fernando Haddad, mas não votariam nele.
É o maior índice até aqui, 32% não votariam em Tarcísio de Freitas. E a rejeição ao nome de Eduardo Bolsonaro é de 55%. Ao nome de Ratinho Júnior é de 32%. 23% não votariam em Romeu Zema e 21% não votariam em Ronaldo Caiado. É interessante a gente ver esses índices de rejeição, principalmente porque mostra que os governadores acabam